Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC. O podcast onde o pior time é o seu. Primeiro e antes de mais nada, nossa bancada aqui, além de seu gordo safado e apresentador, Daniel Dalense, Richard Baluta. E hoje nós vamos fazer um negócio especial. São dois convidados. Vocês podem olhar. Temos um tricolor, temos um rubro-negro. Ah, Thiago, você só chama o povo de Salvador. Meu filho, para mim é mais fácil eu conhecer e chamar o povo de Salvador, né? Eu posso fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas é isso aí. Hoje nós temos Lula Bonfim e Diego de Assis. Antes vocês me perguntem, eu olho o Twitter, olho o Instagram, vejo a interação dos dois. Tem algum parentesco? Tem. Eu vou deixar que eles expliquem. Então, primeiro, Lula, eu quero que você se apresente, explique o que é o futebol para você, como você entrou para o futebol, hoje você tem alguma função direta ou indireta com o futebol e o que é mais importante para a gente, um ídolo e um jogador que você odeia. Ok. Eu sou Lula Bonfim e hoje eu sou conselheiro do Bahia desde dezembro de 2014. Encerro agora o mandato em dezembro de 2020, o segundo mandato. E eu me aproximei do futebol pela TV, basicamente, né? Inicialmente pela TV. Inicialmente eu não tinha uma relação assim na minha, como eu posso dizer, antes dos meus 5 anos com o Bahia, porque por mais incrível que pareça, até esse momento, meus 5 anos de idade, meus pais não tentaram me fazer um torcedor de futebol. Só que tem um momento muito engraçado assim, que eu lembro sempre, porque meus tios são todos Vitória, né? E aí eu já começo a dizer, Diego é meu primo, né? É filho de um tio meu, torcedor do Vitória. E eu lembro que um tio meu, Edelson, ele ficava me falando, rapaz, seja Vitória, o Bahia acabou, o Bahia vai falir. Isso era anos 90, né? A segunda parte dos anos 90, o Bahia uma crise assim terrível. Eu lembro que o Bahia entrou em uma sina assim, de perder com alguma frequência entre 95 e 97 para o Galícia, e isso ficou marcado. Assim. E eles falavam, não, seja Vitória porque o Bahia acabou. E numa dessas pressões, eu lembro que eu corri para meu pai, puxei meu pai pela calça dele e falei, pai, para que time você torce? Ele falou, Bahia. Aí eu corri de volta para meu tio, falei, tio, eu sou Bahia. E esse foi o primeiro momento que eu lembro de dizer que eu sou Bahia. E a partir daquele momento eu passei a ir para estádio. Curiosamente, inicialmente para clássicos no Barradão, porque eu morava mais próximo do Barradão. E aí meu pai ia e voltava comigo andando. Na ida, a gente ia andando junto. Na volta, eu queria que ele me levasse no ombro dele e ele me trazer de volta para casa. E a partir desse momento, eu lembro que em 98 o Bahia estava no seu primeiro ano de Série B e até aquele momento, eu lembro que o primeiro jogo da Série B que eu fui foi um Bahia 2, Gama 1, na Fonte Nova. E até aquele momento, a todo jogo que eu tinha ido, o Bahia tinha ou vencido, ou sido campeão, né? Então eu me achava o pé quente. Aliás, mais do que pé quente, eu me achava responsável pelo Bahia ganhar. Isso é uma coisa de criança de 6 anos, né? E teve um certo dia que eu queria ouvir um jogo Bahia-Ceará pela Série B. E aí meu pai falou, não, você não vai ouvir, você vai dormir, porque amanhã você tem aula cedo. E aí ele desligou o rádio e me mandou dormir. Quando eu acordei, no outro dia, o Bahia tinha perdido 2-1 para o Ceará, na Fonte Nova, com uma atuação assim, magistral de Bechara.
E eu, obviamente, culpei meu pai pela derrota. Primeiro porque ele não me levou para o estádio, né? Isso já era, assim, um grande indício de que o Bahia não iria ganhar. E ele não me deixou vir. E aí, com certeza, o Bahia iria perder o jogo. Isso era o que funcionava na minha cabeça. E foi aquele primeiro momento que eu vi que eu estava realmente envolvido com o clube, né? Porque eu chorei, eu briguei com ele, fiquei um tempão sem falar com ele. Foi quando eu me vi, assim, eu gosto desse clube, sabe? Esse clube é o meu clube. Enfim, assim iniciou a minha relação com o futebol. E em relação a Diego, é curioso, a gente é muito amigo desde a infância e a gente é muito amigo e muito rival em tudo, né? Então a gente jogava videogame um contra o outro, né? A gente jogava bola um contra o outro. E curiosamente o destino quis que eu fosse Bahia e ele Vitória, em intensidades assim estratosféricas. Faltou só o ídolo e o jogador que mais odeia pra gente poder passar para Meu ídolo, sem dúvida, é o Wesley, o Pitbull, sem dúvida. Sim. É o ídolo da minha infância e é até hoje. E quem eu odeio, sem dúvida também, é o goleiro Alex Guimarães, que defendeu, ele não defendeu, né? O Bahia em 1999, responsável direto pelo Bahia não ter subido na bola em 99, porque a gente sabe, né? Virou a mesa e o Bahia jogou a Série A em 2000. Lembrando ao ouvinte, a gente já falou desse campeonato de 2000, das grandes viradas. O Bahia foi beneficiado, eu sou rival, eu estou falando aqui com zero clubismo, apesar de eu detestar o Bahia. O Bahia foi beneficiado, sim, mas ele não foi agente direto. O agente direto foi o Gama. Lembrem disso. Mas assim, agora que o Lula já respondeu, o Diego já tem as perguntas, mas antes vamos lembrar de uma coisa, Diego. O Barradão é mágico, o Barradão ganha jogo. Essa é a frase. A história do Vitória ela é resumida, né? Em antes e depois do Barradão. Então, acho que não existe questionamento sobre a raiz dessa frase, o quanto ela é verdadeira. Pois é. E assim... Sim. Bem, meu nome é Diego de Assis, eu sou advogado, sou torcedor apenas, sócio torcedor do Esporte Clube Vitória, alternei alguns anos, né, entre deixar de pagar e voltar a ser sócio, mas agora estou sócio. Faço parte da Frente Vitória Popular, que é um grupo político atuante dentro do clube. É o primeiro grupo político composto por torcedores de bancada, né? Primeiro grupo político que veio a partir da bancada sem nenhum membro que já tenha integrado o conselho, né, diretor do clube em tempos anteriores, e esse é o primeiro grupo também de bancada a ser eleito e a compor o Conselho Deliberativo do clube. Hoje nós temos 28 cadeiras dentro do Conselho Deliberativo. Todos os torcedores da frente eleitos, eles têm uma comunhão, né? Apesar da frente ser um grupo bastante heterogêneo, existe uma homogeneidade em 4 pilares que são fundamentais que foram o norte da nossa campanha durante as eleições do ano passado para o Conselho Deliberativo do Vitória, e são o norte da própria existência da frente, que é a profissionalização, o barradão, a popularização e... Agora eu esqueci o 4º pilar, mas até do podcast eu lembro. Eu comecei a torcer para o Vitória desde que eu não consigo determinar assim, uma data exata, sabe? Desde que eu me entendo por gente, eu me vejo torcedor do Vitória. O jogo mais antigo do Vitória que eu lembro foi um Vitória e Confiança, na Fonte Nova, em 97, pela Copa do Nordeste. Em 97 eu tinha 4 anos de idade. É o jogo mais antigo que eu lembro de estar no estádio. Não consigo determinar assim o ano, mas eu lembro também que tem um vídeo que circula aqui na família, aqueles vídeos cassetes mesmo, de gravações de família, de um aniversário de uma prima minha, que é muito, muito chegada a mim.
que na hora dos parabéns eu grito gol do Vitória, isso também com 4 anos de idade. Então, desde muito pequeno eu sempre fui Vitória, sempre me identifiquei. Meu pai também sempre foi um Vitória muito fanático e eu não consigo determinar assim em que momento eu tenha virado Vitória, apesar de eu quase ter sido Botafogo, quase. Quase não é ser. Vamos lembrar aqui, só para fechar, o ídolo jogador que você odeia. E depois eu vou querer dos dois a partida mais marcante, vocês lembram? No caso de Lula do Bahia, no caso de Diego do Vitória. E aí eu passo para os meninos. No caso, o meu ídolo no futebol, inclusive é por conta disso que eu quase fui Botafogo. Meu ídolo no futebol é Bebeto. Em 97, eu lembro muito do Vitória em 97, porque foi quando o Bebeto voltou para o Vitória e aquilo parou a cidade, né? Mudou também o futebol baiano em si. E aí eu ficava impressionado, um campeão mundial e tal, o jogador da envergadura de Bebeto jogando pelo Vitória. E aquilo, eu acho que também foi uma das coisas que me fez ser Vitória. E aí, quando o Bebeto foi pro Botafogo, eu quase torci pro Botafogo. Logo depois dele ter saído do Vitória em 98, eu quase fui Botafogo, mas eu lembro que teve um Botafogo e Vitória no Caio Martins, que eu percebi que eu não conseguia torcer contra o Vitória. Então, foda-se, Bebeto. Acabei assumindo que eu era Vitória, apesar de Bebeto mesmo. Mas é o meu maior ídolo no futebol, com certeza. E o jogador que eu mais odeio é o Wellington, sem dúvidas. Comemorei quando ele saiu do Vitória, torço pelo insucesso da carreira dele até o fim da carreira dele. Espero ele jogando no time de várzea pro resto da vida, para não dizer coisas piores. Pois é, no final do Wellington ano passado ainda conseguiu um acesso, né? Ainda teve isso. Sobre Bebeto, você deve saber qual é o motivo que ele saiu do Vitória em 98. Sim, né? Zagallo sim. Copa do Mundo. E para mim é muito culpa de Zagallo. Mas eu acho que também existe também um azar nisso, porque aquele time do Vitória de 97 era um time muito bom, né? Era um time que tinha Russo, Chiquinho, Bebeto, Túlio, o próprio Wesley, que Lula comentou que é o ídolo dele no Bahia, fazia parte daquele time do Vitória de 97. Era um time que tinha Preto Casagrande, então era um time muito qualificado, mas que por azar não passou no Campeonato Brasileiro para a segunda fase, né? Ficou em nono, atrás do Atlético Mineiro, que foi o 8º. E eu acho que se o Vitória tivesse passado com aquele time, tivesse ido para as finais do Campeonato Brasileiro e talvez tivesse uma sorte melhor, sei lá, por exemplo, que repetisse, que fizesse uma campanha parecida com a de 99, talvez Bebeto ainda tivesse a oportunidade de ser convocado pelo Vitória ainda para a seleção brasileira. Agora, eu acho que o fracasso do time, apesar de todo o investimento, também foi o que determinou a pressão para que o Bebeto fosse jogar num time que estava brigando diretamente por títulos no Brasil, né? E aí ele teve que ir para o Botafogo. Eu acho que também uma coisa liga a outra, que foi determinante, não apesar de reconhecer também no Brasil. Hã? O Botafogo que também não brigava diretamente por títulos no Brasil. Mas era um time. Mas era um time do Sul, né? Aí entra também o CEP. Mas eu acho que ele poderia, se aquele time do Vitória tivesse dado mais sorte, ele poderia ter sido convocado. Talvez. Também aí é o imponderável, a gente nunca vai saber. Sim. Lembrando, a última rodada, o Vitória perde para o Atlético Mineiro em Minas. Foi o único jogo até que Túlio, Bebeto e Petkovic jogaram juntos. Foi. E ainda nessa última rodada, se o Bahia tivesse ganho e se salvado, classificava o Vitória. Só que o Bahia empata em 0-0, cai o Bahia e passa o Juventude para a fase seguinte. E é interessante nesse campeonato também que o Vitória goleou o campeão, né? O Vitória meteu 4-1 no Vasco, que foi o campeão brasileiro de 97. Então, eu fico pensando assim, porra, aquele time merecia sorte melhor. Talvez se chegasse em 8º para disputar, por exemplo, o primeiro jogo da segunda fase dos playoffs seria um Vitória e Vasco, se o Vitória passa, né, em 8º. E aí vai que o Vitória ganha do Vasco novamente, já elimina de cara o time que acabou sendo campeão. Talvez aquele time tivesse sorte melhor, mas enfim. É o imponderável. Lembrando o torcedor, o Vasco, campeão brasileiro de 97, campeão da Libertadores de 98, que fez talvez o melhor playoff que eu já vi em minha vida, foi aquele Vitória e Vasco em 99, e campeão brasileiro de 2000. E assim, para poder passar, a gente fala depois dos jogos marcantes. Então, Daniel, você que está como sua primeira entrevista aqui,
Eu quero saber o que você pode perguntar para os meninos agora. Quero só fazer umas pontuações em relação ao que o Lula falou. Achei fantástico, porque lembrou também muito da minha infância, né? Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar futebol, o Vitória ganhava sempre do Bahia. Sempre, mas sempre mesmo. Eu lembro uma vez que o Vitória no Barradão ganhou 4-1 do Bahia. E aí, era um domingo de tarde, eu estava na casa de um amigo do meu pai, que ele sempre convidava a gente para ir lá, comer um churrasco e tal. Aí tinha um menino que torcia pro Vitória. Aí ele pegou, ligou o rádio, com 1 minuto de jogo, Vitória 1-0. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, poxa, mas coitado do Bahia. Eu fiquei com pena do Bahia. Assim, é genuíno, não é gozação. Fiquei com pena, pô, o time só faz perder o Vitória. E a década de 90 foi mais ou menos perto disso, né? Em 95, que ele mencionou, foram 6 jogos entre Bahia e Galícia. Galícia ganhou 5 e teve um empate. Galícia foi vice-campeão baiano, né? Perdeu o Vitória, mas acabou não indo para a Copa do Brasil, porque ia o campeão e vice baiano. Mas como o Bahia não foi nem campeão nem vice, a federação mudou o critério, disse que ia o campeão, Vitória, e o time de maior média de público. Obviamente ia ser o Bahia, né? E ele falou também... tem muitas histórias que... Por isso que a pessoa perguntou, torcedor da Catuense, do Galícia, ninguém gosta do Bahia, sempre tem uma história dessa. E ele lembrou também de Alex Guimarães, em 1999, eu lembro muito desse jogo, do Santa Cruz, né? 2-1. Eu lembro que eu tava tinha alguma coisa na escola, foi um sábado, se não me engano, não, foi um dia de semana, não lembro. Foi atípico, tinha alguma coisa na escola que não era de manhã, não era para ter. E aí tinha um amigo meu que torcia pro Bahia e tava escutando o jogo no rádio. E lembro que, assim, cara, ele não tava assistindo, né? Ele não tava vendo, não viu o frango, né? Mas no rádio, acho que era Silvio Mendes narrando, ele ficou tão transtornado, assim, que conseguiu transmitir aquilo para esse meu amigo, ele ficou chocado ali. A gente tinha que fazer alguma coisa na escola e não conseguiu fazer nada por causa daquilo. Então, e outra coisa, acho que o Diego falou, em 97, na verdade, eu acho que não era playoff, acho que eram 2 grupos de 4, não era? Era quadrangular? Mas passava 8, isso é certeza. Deixa eu olhar aqui. Que eu lembro que a final foi Vasco ganhou um grupo, Palmeiras ganhou outro, não foi? Isso, foram 2-0 na final, inclusive Edmundo não era para jogar e jogou. Eu vou olhar aqui agora. Mas ainda assim classificavam 8, isso aí é certeza. Isso, ia ser um quadrangular, a segunda fase. Isso, eram 2 grupos. Isso, como foi em 92. Se o Vitória passa no lugar, o quarto for o Juventude, o Vitória cairia no grupo do Vasco. Seria Vasco, Flamengo, Vitória e Português o grupo. E o outro grupo, Palmeiras, Santos, Inter e Atlético. Isso. Então, assim, tem que fazer uma pergunta. Minha pergunta aos dois é o seguinte: o que eles esperam ver de Bahia e Vitória num prazo de 5 anos? Porque o cenário do futebol brasileiro está mudando muito. Tem uma medida provisória que a gente até discutiu já, questão de cota de TV, a possibilidade do fim dos estaduais, pelo menos assim, serem muito reduzidos ou insignificantes, a Copa do Nordeste, que vai até 2022 garantida, né? Depois a gente não sabe se vai continuar. O que eles esperam de Bahia e Vitória, olhando mais o cenário externo do que propriamente, porque Paulo Carneiro é bom, Paulo Carneiro é ruim, Benintani é bom, assim, olhando o cenário como um todo, qual o espaço que Bahia e Vitória podem ter nos próximos anos? Lula pode começar. É isso que eu ia falar. Ok. O que eu espero do Bahia nos próximos 5 anos, de uma forma subjetiva, é que o Bahia dê mais 5 passos. Eu não acredito nesse crescimento desmedido, corrido, que vai fazer o Bahia, de uma hora para outra, se tornar um clube grande. Não acredito nisso. Mas eu acho que a gente pode, pouco a pouco, dar alguns passos. E creio que essa crise, este momento, pode, não quer dizer que vai, pode acelerar um pouquinho isso, pelo fato do Bahia ser um clube muito organizado. Objetivamente, o que eu espero nesses 5 anos é que o Bahia, com frequência, brigue por classificação a Libertadores. É o que eu espero para os próximos 5 anos do Bahia. Eu acho que isso é palpável, é possível. E quem briga sempre, uma hora chega. É o que eu acho. Muito bem. Diego? Eu, sinceramente, eu não consigo ter um panorama assim, muito claro do que será o Vitória em 5 anos.
Até porque Thiago está vivendo isso bem de perto. A gente hoje tem uma incerteza muito grande acerca do que será o Vitória, por exemplo, daqui para o ano que vem. Porque nós tínhamos uma expectativa de um AGE, de uma Assembleia Geral de Sócios, de que reformularia demais o estatuto do clube e criaria, inclusive, institutos de governança mais aprofundados, né, com uma participação maior do Conselho Deliberativo e no papel de fiscalização do Conselho Diretor. Eu falo isso porque a gestão do Vitória hoje ela não parece comprometida com isso, né? E nem com nenhuma possibilidade, nenhum espírito democrático. Então a gente não sabe se para o ano que vem Paulo Carneiro conseguirá fazer alguma coisa com que ele se mantenha na gestão ou coloque alguém que se mantenha na gestão por meios além dos democráticos, ou se a gente virar com uma nova gestão. E isso muda tudo, porque, por exemplo, dentro da minha ótica, a gestão de Paulo Carneiro e o que ele pensa de futebol hoje é extremamente atrasado, sabe? Eu não consigo ver o Vitória evoluindo com uma gestão próxima do que é a gestão de Paulo Carneiro. Não tem uma perspectiva de modernização de futebol. É aquela ideia do futebol dos anos 90 com um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de sofisticação, mas sem um aprofundamento das ideias de modernização, de planejamento, de profissionalização. Então, não consigo ter esse panorama muito claro do que será o Vitória daqui a 5 anos. Eu espero, e aí, como o Lula falou, subjetivamente, que sendo Paulo Carneiro, sendo alguém da gestão dele, ou sendo algum novo projeto que chegue para o Vitória, tenha em mente que a gente está muito longe, muito, muito longe dos aspectos que podem colocar o Vitória dentro de um clube médio para procurar galgar algo maior no futebol brasileiro. Hoje nós estamos muito longe disso. Hoje a situação do Vitória é uma situação financeiramente complicada, mas não é a questão financeira que coloca o Vitória nessa posição, né, de não ter um futuro, não ter um horizonte. Principalmente a falta de oxigenação, a falta de modernização dentro da sua estrutura de governança, dentro do seu planejamento de futebol mesmo. Certo. Richard, o que é que você gostaria de acrescentar à conversa? Primeiramente, boa noite para os nossos convidados. É um prazer estar que vocês tenham vindo ao nosso Infelizmente FC. E eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, digamos assim. Nem tanto, na verdade. Mas vamos lá. A gente tem a rivalidade aqui hoje. A gente tem hoje presença da rivalidade em nosso programa. O Rivalidade Bavi. Seria bem objetivo, na opinião de vocês, eu queria que tanto Lula quanto Diego falasse pra gente. Na opinião de vocês, o Bavi é a maior rivalidade do Nordeste? Eu iria além. Para mim é a maior rivalidade fora do Sudeste e do Grenal. Tirando o Grenal e os principais clássicos do Sudeste, não existe nenhuma outra rivalidade no Brasil maior que o Bavi. Eu vou deixar Lula falar, depois eu vou acrescentar meu detalhe aqui também como torcedor do Vitória. Dos anos 90 para cá, de meados dos anos 90, desde o Barradão para cá, se tem uma coisa que Diego falou e que é muito óbvio para mim, é que o Vitória é um pré-Barradão e o Vitória é outro pós-Barradão. Né? Pré-Barradão, o Bavi era uma rivalidade, de uma certa forma, até light, grande parte do tempo. Era uma rivalidade, tem imagens de clássicos dos anos 70 e 80 que eram batalhas campais, né? Mas eu tenho relatos de torcedores do Bahia, por exemplo, que torceram para o Vitória na final da Série B de 92 contra o Paraná Clube. Hoje isso é inimaginável, né? Um torcedor fanático do Bahia entrar em um estádio para torcer pelo Vitória. Quanto o Barradão e Paulo Carneiro é um artífice disso também, o quanto esses personagens
elevaram a rivalidade Bavi é um negócio assim sem tamanho. O que eu vejo hoje, na verdade, é que a rivalidade Bavi está estabelecida como uma das maiores do Brasil, né? No Nordeste, eu acho que não tem par. Talvez o que mais se aproxime disso hoje seja Ceará e Fortaleza, no Nordeste, né? Mas eu acho que, ainda assim, o peso de um Bavi eu não consigo ver em nenhum outro clássico no Nordeste. E, do ponto de vista nacional, eu vejo mais no Grenal e vejo mais em Galo e Cruzeiro. Galo e Cruzeiro é algo assim também que eu vejo muito forte, né? Em uma posição muito grande. Fala-se muito de Corinthians e Palmeiras também como uma rivalidade modelo, mas eu não colocaria acima do Bavi hoje, não. Rapidinho, só para eu dar meu pitaco aqui. Do Nordeste tranquilo, contando o Centro-Oeste mais tranquilo ainda. Colocando o Norte, eu ainda colocaria o Repá próximo. O Repá é um negócio absurdo também. Mas, e não só porque a gente tem um integrante aqui que é torcedor do Paysandu, não estou piruando ele não. É porque realmente é próximo. Eu acho que o recorte de Lula pré-Barradão e pós-Barradão é correto. Eu tenho um relato do torcedor do Vitória que não torceu contra Barra, chegou a torcer a favor para o Bahia em 88. Tem um relato de torcedores do Bahia que torceram Vitória em 92 e 93. E aí pega 2010. 2010, Vitória chega na final com o Santos de Richard. O torcedor do Bahia fez camisa. Bahia de todos os Santos. Lula tá de prova e Diego também. É a prova de que a rivalidade é gigantesca. E assim, colocando o Brasil Grenal disparado, eu coloco o Palmeiras e Corinthians. E eu acho que o Bavi, em nível de rivalidade, é muito próximo ao Grêmio, ao Cruzeiro e Atlético. Muito próximo. Eu também considero uma rivalidade muito forte no Brasil, o Flamengo e Vasco. Até mais do que o Flamengo e o Fluminense. Acho que é uma rivalidade também muito pesada lá no Rio. Sim, não sei se está acima do Bavi. É porque a gente também vive uma realidade um pouco só midiática, né? A gente não conhece a fundo. E aí a minha realidade aqui em Salvador é o Bavi. E sinceramente, eu não consigo ver o Bavi assim tão atrás de muitos clássicos no Brasil, de clubes mais tradicionais, por exemplo. Duas pontuações, assim. Só complementando a questão do antes e depois do Barradão, o que determina muito o tamanho da rivalidade Bavi e essa mudança é porque antes eles não brigavam no mesmo nível. Certo? E aí o Vitória passou a falar, velho, agora eu brigo com você. Aliás, eu sou melhor do que você. E isso, de uma certa forma, mexe com os brios do torcedor do Bahia, acostumado durante décadas a subjugar, passou a ser subjugado. Né? Então, eu acho que isso foi um grande motor da rivalidade Bavi. Esse é um ponto. E eu queria adicionar ao comentário de Diego sobre Flamengo e Vasco. É uma rivalidade grande, não acho maior do que Bavi, acho maior do que Fla-Flu, só que eu queria pontuar um outro aspecto da rivalidade Flamengo e Vasco, é que é uma rivalidade extremamente nacionalizada. Ela está em cada canto do país. Isso é um peso que o Flamengo e Vasco têm, assim, a favor deles. Sim, perfeito. Eu só fazer um comentáriozinho, Thiago. Deixa eu fazer também um, Thiago. Deixa Daniel, depois você faz e aí a gente continua. Beleza. Tem um amigo meu, conhecido, não chega a ser amigo, que ele é torcedor fanático do Vitória e o pai é torcedor fanático do Vitória. Ele disse que o pai, quando o Bahia foi campeão de 88, ele foi no aeroporto, recebeu os jogadores do Bahia com batuque e tudo. Ele levou um tambor para festejar. Então, realmente, não existia a rivalidade que é hoje. E é interessante que o Lula falou, essa questão de subjugar e tal, porque o Galícia passou muitos anos, né? Quando voltou ao profissional em 2006 até 2013 na Série B. E tinha muito torcedor do Bahia, o Galícia tem que voltar, o Galícia isso, Galícia aquilo, né? O time bonzinho, bonitinho, não sei o quê. Aí o primeiro jogo do Galícia, com o Bahia, o Galícia ganhou do Bahia de virada na Fonte Nova 2-1. E já tinha torcedor do Bahia, Galícia,
vai vir para incomodar, não estou gostando, daqui a pouco é rebaixado. Os caras começaram a não gostar muito do Gareca de um jogo, né? Então, e isso é natural, isso é natural. Acho que em Santa Catarina, talvez Richard também possa dizer que tinha historicamente um outro time mais abaixo, de repente começou a incomodar demais, aí se criou uma rivalidade. E de uma forma geral, concordo que o Grenal está acima de tudo. Eu conheço torcedores do Grêmio Internacional, uma coisa absurda, de não vestir camisa azul, não vestir camisa vermelho. Agora, eu não vejo o Bavi muito atrás dos outros, não. Não vejo, acho que é bem discutível. É o maior do Nordeste, maior do Norte. E assim, da mesma forma que eu coloco o Flamengo e Vasco acima, porque justamente por essa questão. É nacional, cara. É nacional. É na Amazonas, é em Roraima, é Mato Grosso do Sul, é na Bahia. Tem no interior da Bahia, a rivalidade de Flamengo e Vasco é gigante. Diga. Não, é isso aí mesmo. Em cada canto do interior da Bahia, se você sai um pouquinho do recôncavo, o Flamengo e Vasco é o jogo mais esperado, sem dúvida, sabe? Então, isso é algo a ser realmente pontuado e considerado. A nacionalidade, como é que eu posso dizer? O tamanho mesmo, o tamanho geográfico de um Flamengo e Vasco. Isso. Justamente por isso eu coloco o Bavi acima de Remo e Paysandu. Porque tem muito mais torcedor, Bahia e Vitória, certo? Tem uma presença também maior na própria mídia nacional, não é a presença que a gente gostaria, mas tem muita presença. Então, acaba tendo uma relevância maior, certo? Por isso que o pessoal até discute, mas quem é maior? É Celtic e Rangers ou é Barcelona e Real Madrid? Cara, olha o tamanho de Barcelona e Real Madrid. Por mais que se odeiem mais torcedores de Celtic e Rangers, é algo maior. Normal. É porque a rivalidade também tem muito disso, né? Do histórico. Acho que pra gente que gosta de futebol, a gente gosta muito das histórias dos clássicos, do quanto ele mexe com a população e tal. E eu acho que Real Madrid e Barcelona hoje é um clássico tão comercial que perde um pouco, às vezes, essa visão, né? Mas, claro, dentro da própria mídia espanhola, Real Madrid e Barcelona é um clássico que sai faísca, entendeu? Mas, por exemplo, a gente para olhar Galatasaray e Fenerbahçe. É clássico que morre gente, entendeu? Rangers e Celtic tem todo um contexto histórico, político, religioso por trás. Então, é por isso que tem uma certa relevância. Mas aí, como a gente já saiu do Brasil, Boca e River. Clássico de dois times de Buenos Aires, que pra mim é um dos principais do mundo, entendeu? Eu vou discordar um pouco. Eu acho que o fato de Real Madrid e Barcelona terem se tornado clubes muito comerciais não diminuiu em nada a rivalidade. Pelo contrário, aumentou. A rivalidade do Real Madrid para com Barcelona do meio dos anos 90 para cá é algo que triplicou, quadruplicou, quintuplicou, né? O Real Madrid não tinha, antes dos anos 90, para com o Barcelona, uma rivalidade maior, por exemplo, do que com o Atlético, né? O fato do Barcelona ter se tornado um clube internacional a partir dos anos 90, isso deu um up na rivalidade Real Madrid e Barcelona. E, assim, isso é muito claro para mim. Se você observar, existe um histórico em El Clássico, como eles falam, que é a torcida do Real Madrid ter aplaudido alguns ídolos do Barcelona na história, né? Maradona, se eu não me engano, em 83, né? Ronaldinho em 2004, 2005, eu acho. 2005, né? E, curiosamente, no maior de todos, no maior jogador da história do Barcelona, que é Lionel Messi, e o maior que eu já vi, a torcida do Real Madrid se nega a aplaudir. Porque já é um outro nível de rivalidade, né? E eu acho que passa um pouquinho pelo que eu falei aqui de Bahia e Vitória, né? Hoje, o Real Madrid já vê no Barcelona um cara que incomoda muito, né?
que até os anos 80 acho que não via. O Barcelona tem uma outra questão interessante que eu acho que dá peso ao clássico, né? É que o Barcelona é em si um clube internacional. Eu estava observando, acho que o único clube do mundo que não tem o seu principal Twitter oficial na língua local é o Barcelona. Sem contar os ingleses, né? O arroba FC Barcelona não é em espanhol, não é em catalão, é em inglês. Eu estava aqui pesquisando os maiores clubes do mundo e todos eles têm a principal conta na língua local. O Barcelona não. Claro que tem todo o contexto, além do Barcelona ter uma torcida em todo mundo, né? É um clube fundado por estrangeiros, né? Mas ainda assim, isso dá um peso gigante à rivalidade, porque ela é mundial. Ela tem em todo o canto do mundo. Que é diferente de um Fenerbahçe e Galatasaray, de um Celtic e Rangers, e até, mas esse eu vou colocar um porém, de um Boca e River. Boca e River ainda é ser diferenciado, cara. Quando se começou a falar a possibilidade daquela final Boca e River ser em Madrid, todas as capas de diários esportivos de Madrid botaram isso na capa, com algo histórico, mágico. Esse é o tamanho de um Boca e River até na Europa, né? Eu acho que é um clássico diferenciado. Depois que Richard falar, eu queria só fazer um adendo sobre essa rivalidade Bahia e Vitória. E aí eu vou fechar também, que eu tenho um detalhe interessante. Vem aí. Não, eu só queria falar, eu acho assim, a questão da rivalidade Grenal, que a gente acompanha, eu tô aqui em Santa Catarina, mas a gente acaba acompanhando ali, basicamente o que acontece ali no Rio Grande do Sul, e o que envolve a rivalidade Grenal é muito interessante. Que o Grenal, ele realmente, eu acredito que o Grenal seja a maior rivalidade em termos de o que acompanha uma rivalidade no Brasil, porque é engraçado no fenômeno do Grenal que é o seguinte, o Grenal, quando existe a semana do Grenal, eles tratam os gaúchos, eles acabam tratando como a semana Grenal, por exemplo, se o Grenal vai acontecer no domingo, toda semana, toda a mídia esportiva do Rio Grande do Sul só fala no Grenal. O Grenal, ele é o único clássico que eu vejo, assim, que existe um número, por exemplo, o Grenal, ele é contado. Todo Grenal é o Grenal 480, Grenal 500 e alguma coisa. É muito engraçado essa parte. E outra coisa que é engraçado é o seguinte, tanto no Grêmio quanto no Inter, isso que eu já vi, jogador não pode ter carro da cor do rival, não pode vestir camisa da cor do rival, assim, é algo totalmente surreal, assim. Eu acho que só se assemelha, eu viria um pouco além assim, eu acho que se assemelha à rivalidade de Grenal, fosse assemelha o que se assemelha a Boca e River, assim, em questão de rivalidade. E a questão das rivalidades locais aqui em Santa Catarina, uma rivalidade que é uma rivalidade regional e que a galera não tem muita ideia o quanto é uma rivalidade pegada, é o Figueirense e Avaí. Que também é uma rivalidade que quando existe o jogo Figueirense e Avaí, sai faísca. A gente já teve casos, por exemplo, do Argel em 2014 sair na mão com o Marquinhos Santos em jogo, após o jogo, apesar que os dois ali são encrenqueiros, então não é novidade nenhuma. Mas e também aquilo que o Dalense falou, a rivalidade central do futebol catarinense é Figueirense e Avaí. Mas como, por exemplo, a Chapecoense ascendeu recentemente, era tratado como um clube de interior, até pouco tempo atrás, a Chapecoense já criou uma inimizade assim, com os próprios clubes da capital, apesar que a rivalidade principal da Chapecoense, historicamente, é contra o Criciúma. O próprio Criciúma também existe um clássico ali, mas também não é um clássico, é mais um clássico de ocasionalidade do que qualquer outra coisa. E só para terminar a questão do derby da capital, eu já conversei com amigos que torcem para Corinthians e Palmeiras e tudo mais. Eles realmente, eu até estava conversando agora com um amigo meu aqui, ele até comentou assim que é uma questão que é uma rivalidade de ocasionalidade. É diferente do Bavi, que tipo, qualquer forma que ocorreu o Bavi, independente da fase dos dois times,
vai rolar um clássico pegado. Uma torcida odeia a outra. Agora, a questão do clássico do derby vai muito mais além de, tipo, os dois rivais estão disputando alguma coisa, ou está em fase de campeonatos finais, como já aconteceu algumas vezes. Então, realmente, eu acredito, sim, a rivalidade Bavi, em questão de rivalidade, é maior que a rivalidade do Clássico Paulista. Vá, Diego. Não, era só um adendo que eu queria falar. Tudo bem, eu concordo com Lula e com Dalência acerca de que a rivalidade do Bavi ela cresce muito nos anos 90, né? Ela ganha realmente uma outra dimensão. Mas é importante da gente falar que nos anos 30, anos 40 e anos 50, o Bavi também era um clássico muito pegado em Salvador. Era um clássico que envolveu, por exemplo, situação que o presidente do Vitória, o presidente do Vitória agrediu o jornalista na semana de um clássico na final de um clássico, e a imprensa da Bahia não noticiou o título do Vitória, como foi em 65. Casos que deram polícia. Teve um ex-jogador do Bahia que se suicidou após fazer um gol contra numa final de campeonato contra o Vitória. Então era um clássico que antigamente também, no início da história do clássico, movimentava demais a capital baiana. E tinha uma rivalidade muito forte. Eu acho que essa rivalidade ela começa a cair quando o Vitória some, né? O Vitória entra em ostracismo nos anos 70, principalmente quando o Bahia conquista quase a década toda do Campeonato Baiano. E aí em 88 fica uma rivalidade, dos anos 70 até os 80, vira uma rivalidade meio morta, né? Porque o Bahia está em uma superioridade muito clara, e o Vitória em ostracismo. Mas aí nos anos 90 essa rivalidade retorna, principalmente porque o Vitória começa a crescer em torcida, né? O Vitória, o tamanho da torcida do Vitória, ele é muito diferente hoje do que era no início dos anos 90. O Vitória foi um dos clubes que mais cresceu em número de torcedores nas últimas décadas no Brasil. Isso vai muito em função também do que é o Barradão, do que é o Vitória pós-Barradão. Mas isso também acentuou a rivalidade, porque o Vitória passou a ter mais gente, mais torcedores também para rivalizar com os torcedores do Bahia, e isso acentua a rivalidade. Mas era só isso que eu queria dizer, que antigamente também, no início do clássico, nos anos 30, 40, 50 e também nos anos 60, era uma rivalidade muito forte na Bahia. Com o Caetano Veloso, inclusive, cantando música zoando Vitória e tal, acontecia. Pesado. Verdade. Vale só lembrar aqui, Thiago. deixa eu só puxar isso aqui, Danis. Eu puxei aqui, não sei se vocês lembram dessa, top 50 derbys do futebol mundial. O Bahia é o 42. Só tem 2 derbys brasileiros além desse. Grenal e Palmeiras e Corinthians. Fale rapidinho, Danis, para a gente poder avançar. Certo. Não, falando de história, eu tenho que falar que eu sou pesquisador de futebol, né? Então, o que o Diego falou é verdade, né? Assim, o Vitória sempre foi clube, em termos de importância, sempre foi muito importante, sempre, em vários esportes. Então, e o Bahia nasceu grande já, né? Que foi a união ali da parte de futebol do clube baiano de tênis, da Associação Atlética da Bahia. Então, eram 2 grandes clubes que duelaram nos 30, 40. O pessoal acaba supervalorizando, com todo respeito, o Ipiranga, né? O Ipiranga tem 10 títulos baianos, só que assim, foram conquistados nos anos 1910, 1920. O Ipiranga, desde 1950, não conseguiu mais ser vice-campeão baiano. O Galícia foi campeão e foi vice-campeão na década de 80, década de 90. Outros clubes passaram. O Ipiranga, desde os anos 1980, ele já virou um time de segunda divisão, subindo e caindo. Aliás, o primeiro campeonato baiano que teve rebaixamento dos anos 60 para cá, o primeiro rebaixado foi o Ipiranga. O Ipiranga caiu muito tempo, só que o pessoal, eles levam no imaginário de que o grande clássico era Bahia e Ipiranga, porque o Ipiranga tinha mais títulos, mas não era. O Ipiranga caiu há muito tempo, desde os anos 50, o Ipiranga entrou numa decadência até chegar, infelizmente, à situação que está hoje. Então, Bahia e Vitória, sim, era um grande clássico, porque eram 2 grandes clubes da Bahia. Um que já nasceu grande, o Bahia, e o Vitória, que já era um clube grande. Muito bem. Vamos avançar aqui. Deixa eu fazer logo essa pergunta. Nós temos aqui um conselheiro do Bahia e nós temos aqui vou chamar assim, eu sei que você vai me odiar por causa disso, um representante de uma das chapas, não só chapa, né, de um dos grupos que são contrários à diretoria. Eu queria que vocês dois fizessem, no caso de Lula, fazer uma análise mais ou menos de como é Guilherme Bellintani, e eu quero que ele fale das ações afirmativas, a gente chamou a Arizinha
para falar especialmente disso, eu quero ouvir de você também, que está mais dentro do clube em si. E eu quero que Lula fale sobre Paulo Roberto de Souza Carneiro. Então, primeiro, agora eu vou deixar Diego ir primeiro, porque eu já deixei 2 vezes Lula ir primeiro, tá uma boa para dar uma variada, né? Olha, Segundo, né? eu vou limitar a minha fala a questões bastante objetivas, até porque existe um processo na justiça envolvendo eu e Paulo Carneiro, então eu sei que se eu me alongar muito no que eu penso sobre ele, eu posso incorrer em coisas que podem repercutir judicialmente novamente. Mas, sendo bem objetivo, o projeto que Paulo Carneiro tem de futebol é um projeto fadado ao fracasso. Paulo Carneiro, ele pode até conseguir subir com Vitória, ele pode até conseguir ser campeão da Série B com Vitória, algo que eu duvido muito, mas ele pode conseguir isso, porque o Vitória é realmente o clube de peso hoje na Série B, e quando a técnica não resolver, a camisa vai resolver, querendo ou não, e o Vitória tem essa possibilidade realmente de subir com um elenco extremamente limitado. Agora, a questão, ao futuro, como eu já falei aqui, o que Paulo Carneiro não tem muito a acrescentar ao Vitória. E aí também tem todo o histórico, né, dele à frente do clube, mas o atraso dele não se resume apenas à lógica de futebol, né? A lógica do futebol masculino se estende ao feminino, se estende à ideia, a visão que ele tem do que é um clube de futebol, a ideia de clube-empresa. Porra, o cara defende hoje para o Vitória a mesma lógica que colocou o Vitória na Série C em 2006, entendeu? É o projeto de Vitória dele, é o projeto do Vitória S.A., do Vitória Clube-Empresa. Aquele mesmo projeto que colocou o Vitória na série C. Hoje existe uma reformulação das leis das SAs no Brasil, e ele trabalha muito o imaginário rubro-negro dentro disso. Ele apela justamente para a figura de Bebeto, por exemplo, como o Excel trouxe Bebeto naquela época, e a gente sabe do resultado que teve após a Excel, tanto que se a gente parar para pensar hoje, a partir do último balanço financeiro do Vitória, 82% das dívidas do Vitória hoje são oriundas daquele período, do Vitória S.A. e do Grupo Excel. Então, em termos gerais, eu acho que a figura de Paulo Carneiro é uma figura saudosa na história do clube. Eu, como torcedor do Vitória, não posso negar isso, a importância dele para o Vitória, histórica. Agora, é uma figura extremamente controversa e que não tem muito a acrescentar ao Vitória no ano de 2020, no século XXI. Eu acredito que outras pessoas, até da própria orientação, do próprio grupo político de Paulo Carneiro, poderiam fazer uma gestão no Vitória muito mais oxigenada, com muito mais ideias, com outro direcionamento, sem ele. Acho que se ele entendesse o papel histórico dele no Vitória, vestisse a camisa dele de torcedor e aceitasse ficar ali guardado num canto da história do clube, ele seria muito melhor sucedido do que à frente do clube. Entendo que ele provavelmente consiga levar o Vitória de volta à Série A em algum ano, até o fim da gestão dele, mas também entendo que com a política de futebol dele, ele será responsável por mais um rebaixamento, por mais algum fracasso, e é isso, né? A gente deixou o mito voltou exatamente para desmitificar, para acabar com a ideia de que ele é o único capaz de colocar o Vitória num patamar que a torcida acredita que foi o auge do Vitória, né? Eu acho que o auge do Vitória ainda tá para chegar. Posso fazer um comentário rapidinho, Thiago? Pode. Não, o Diego falou ali da questão dos clubes de empresa. Eu acho que hoje o torcedor e os dirigentes brasileiros, eles têm uma ideia um pouco utópica de clube empresa, que se não bem ali, bem gerido por pessoas sérias, dá muito errado. Vocês acompanharam aqui o caso, eu acho que nacionalmente o caso repercutiu, o caso do Figueirense aqui. O Figueirense, ele teve o Figueirense virou um clube empresa, virou uma SA, teve uma empresa que abraçou o Figueirense, que foi a tal da Elefante, e essa empresa, ela basicamente, roubou ao máximo do que podia dos cofres do clube, porque é uma empresa mal intencionada,
E tá uma porrada de processo, descobriram muita coisa, descobriram de gente botando, comprando imóvel em nome do futebol clube e tudo mais. E eu acho que o próprio Botafogo agora entrou nessa questão da SA e o Botafogo tem dívida nas casas dos milhões, e o Botafogo acha que a criação de uma SA vai basicamente salvar o clube. E existem até que eles querem usar de brechas jurídicas para criar a SA e se livrar de algumas dívidas, algo que praticamente não existe. E eu acho que, sinceramente, o que eu já vi de futebol brasileiro, nenhum clube brasileiro conseguiu fazer uma SA que funcionasse que funcionasse bem, como funciona, por exemplo, o Atlético Nacional aqui na Colômbia, que eu até já conversei com os meninos. Tipo, é um modelo de SA totalmente diferente que funciona. Se vocês não conhecem, acho até para o nosso seguidor, se não conhece, pesquisa sobre como funciona a SA do Atlético Nacional. É um modelo aqui da Colômbia, que todo clube brasileiro que queria montar uma SA podia se basear. E essa questão da SA do Paulo Carneiro, o que eu já pude ler é mais uma dessas ideias utópicas que, para enganar o torcedor, digamos assim, o torcedor achar que a criação do SA vai salvar o clube, coisa que não vai, na mão de pessoas que não vai gerir, não vai a lugar nenhum. É importante a gente salientar, né, o que eu acho muito interessante nessa discussão toda é que Paulo Carneiro ele parte de uma ideia que qualquer torcedor minimamente informado, a gente para pensar, é sério, você realmente acredita, o torcedor do Vitória, apaixonado, realmente acredita que vai chegar uma empresa assim, de longe, vai chegar aqui, o Vitória, esse clube aqui do Brasil, eu quero injetar 100 milhões para fazer esse clube campeão. Ainda que a gente vive dentro de um sistema capitalista, né, e a gente sabe que isso não é verdade. E aí eu sou muito amigo de Irlan Simões, e Irlan já tem alguns escritos acerca do futebol e dessa questão empresarial dentro do futebol, e uma vez eu participei de uma palestra que Irlan ministrou, e ele falava que existem duas coisas importantes, né, quando alguém vai investir um dinheiro no futebol. Um é quando uma pessoa quer ganhar notoriedade pública, e é o que Abramovich fez no Chelsea. É quando essa figura ela quer a palavra exata que Irlan usou não é power que ele usou. Soft power, isso. Que é aquele não é o poder em si, ele quer aproveitar aquilo ali para poder ter o criar poder sua imagem. Isso. Eu sinceramente não consigo ver o Vitória sendo esse clube que criasse essa imagem de um investidor, para um investidor achar atraente chegar aqui no Vitória e investir em rios de dinheiro. E em segundo ponto é você condicionar o clube à incerteza do mercado, né? O que aconteceu com o Vitória no Excel, com a SA, foi que na primeira crise financeira que o banco passou, da onde é que os caras iam tirar o dinheiro? Aquele dinheiro que você pode cortar para tentar diminuir a crise que está instalada dentro da empresa. É no futebol. Não traz rentabilidade, não levava a rentabilidade para Excel, o Esporte Clube Vitória na época, entendeu? O Excel apenas investia dinheiro e o que lucrava era muito pouco, era em vendas de atletas. E enfim, não aparenta, para mim, não é minimamente razoável acreditar que é virar um salvador do nada, a não ser que esse cara seja muito Vitória e tenha muito dinheiro, chegar aqui, meter rios de dinheiro e tornar a longo prazo, porque acho que até curto prazo pode funcionar, dependendo de gestão e tudo mais, a curto prazo isso pode funcionar, mas a longo prazo eu não consigo ver sucesso numa SA, não nos moldes brasileiros, entendeu? Só rapidinho sobre isso aí, se eu ganhar na Mega Sena, eu invisto tudo no Vitória, viu? Lula, agora é sua vez de falar de Belintani. Minha namorada, se eu fizer isso, ela já disse que separa na hora. Ela tem que entender. Belintani, cara. Belintani era o cara que eu, em 2013, antes disso até, mas eu vou falar de 2013 porque eu posso provar isso. Era o cara que eu, em 2013, sonhava para presidente do Bahia. Eu tô falando, 2013 eu posso provar isso porque tem tweet meu falando isso. Mas antes disso, eu lembro que ele ainda não era conhecido como Guilherme Belintani, ele era Guilherme Cortizo, que é o outro sobrenome dele. Ele apresentou ao Bahia em 2008, fim de 2008,
início de 2009, um plano de gestão. E eu peguei aquele plano de gestão e falei, caralho, é isso aqui que o Bahia precisa. É disso que o Bahia precisa. E aí eu passei a prestar atenção nesse cara. Quem é esse cara, né? E aí fui acompanhando a carreira empresarial dele. Ele é um cara acima da média, velho. Ele é um cara acima... Eu estive com ele algumas vezes e é muito fácil perceber, frente a frente com ele, como ele funciona em um ritmo muito acima do normal, né? Guilherme, ele sabe exatamente o que está fazendo no Bahia. Ele não está perdido em nada, absolutamente nada. É incrível como as coisas que ele prevê para a gente, sem dar nenhuma certeza, ele não costuma fazer isso, mas ele dá alguns palpites e as coisas sempre se realizam. Sejam porque já estão encaminhadas, né, e ele está acompanhando isso de perto, seja porque ele percebe os movimentos com muita facilidade. E tem outra coisa, ele é muito transparente. Muito transparente. Quando ele procurou meu grupo, do meio para o fim do ano passado, anunciando que ele seria candidato à presidência do clube, porque Marcelo Santana não ia sair, a gente primeiro tomou um susto, porque a gente achava que Marcelo Santana iria se lançar à reeleição. E depois eu falei, caralho, não, esse é o cara. Esse é o cara. E ele falou assim, eu quero que vocês mandem para mim o que vocês pensam do Bahia. Quer dizer, ele não queria um apoio em troca de nada, não. Ele queria saber da gente o que a gente poderia contribuir com o clube. E isso se manteve pós-eleição. Ele é assim. Ele chama os grupos aliados a ele e fala, velho, e aí? O que você acha? O que pode melhorar? E se você der alguma sugestão muito ruim, ele fala, não, isso aí não presta. Entretanto, isso aqui presta, bora pegar. E, cara, eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, fico preocupado, porque, inclusive, você acha facilmente nas redes, assim, gente querendo que ele fique mais tempo do que realmente pode, né? No Bahia, ele pode ter 2 mandatos de 3 anos e depois disso ele não pode ter uma terceira eleição não seguida, né? E eu fico preocupado porque a torcida está criando uma certa dependência e isso não é bom. É preciso entender que o Bahia está criando uma cultura de gestão, uma maturidade política até, e eu vejo isso na torcida, inclusive, de que as coisas são passo a passo, de que as coisas precisam ter projeto, de que as coisas não acontecem do nada. Né? Isso é muito importante, e isso é muito dele porque ele dialoga, porque assim, Marcelo Santana, ele foi um cara fundamental para o Bahia, né? Mas Marcelo Santana é muito fechado, muito para dentro, muito interno. Belintani dialoga com a torcida o tempo todo, né? Ele não dialoga só com o conselho, ele dialoga com a torcida, dialoga com a imprensa, ele está sempre disponível, sabe? É algo assim muito característico dele desde o início. Eu estava com o Diego falando aqui de clube empresa. O Belintani fala uma coisa assim, muito interessante. Ele é a favor de que seja possível tornar-se um clube empresa, né? Mas ele não entende que esse seja o único modelo possível, o que deva ser o único modelo possível. Ele entende que, para alguns clubes, a associação é o ideal, né? Neste momento, particularmente, eu entendo que, para o Bahia, a associação é o ideal e é o modelo que tem dado certo sem a associação. A gente não depende de virar empresa para que dê certo. Eu vejo constantemente Paulo Carneiro falar, assim, eu ouço tudo, né? E ele fala constantemente, não, porque não tem como funcionar. Muita gente manda. Isso aqui, não,
o Bahia é um exemplo de que funciona, né? Com democracia, com os sócios participando, né? O Bahia tem hoje 29.900 e poucos sócios em dia, né? Antes chegou a quase 45 mil em dia. Hoje tem 29.900 e poucos. E é um modelo que funciona com toda essa gente participando. Então, eu queria falar um pouco sobre Paulo Carneiro, cara. Eu não acho Boa ele sorte. eu não acho ele esse cara assim que não tem nada de positivo para oferecer. Eu não acho, não. Eu acho que ele se perde em diversos valores que são arcaicos e que ele não quer abrir mão. Eu acho que ele se perde em valores arcaicos, mas ele tem o que oferecer. Eu acho que financeiramente, apesar de olhar com alguma desconfiança, porque o Vitória tem contratado nessa pandemia, mas eu acho que financeiramente, observando contas do Vitória, ele conseguiu em um ano dar um jeitinho, fazer o negócio encaixar um pouquinho. O Vitória ano passado basicamente gastou o que entrou, coisas que nos 2 anos anteriores bagunça. O Vitória em 2017 não gastou o que entrou. Em 2017 não gastou o que entrou. O Vitória gastou o que já tinha lá guardado e o que entrou. Isso é muito problemático, velho. Porque no outro ano não vai entrar de novo. E ele tem noção disso. Ele percebe que isso funciona. Ele tem umas coisas muito contraditórias, assim, né? Ele tem experiência em marketing, gestão e tal, não sei o quê. Mas aí, ao mesmo tempo, ele usa os perfis dele para anunciar coisas do clube, institucionais do clube. Inclusive, Lula, a gente bateu tanto nisso aí, Diego é prova, Diego é um dos que mais bateu, também ajudei a bater, muitos amigos nossos ajudaram a bater, que ele parou com isso. Hoje mesmo, ele mandou um e-mail para a sócia anunciando o Mateuzinho do Guarani foi contratado. Interessante que eu nunca recebo, né? Deve ter tirado meu e-mail de lá, cancelado meu e-mail. Eu recebi o primeiro, e só. Mas ele mandou uma bravata na entrevista com o Rodrigo Capello, uma bravata. Né? Ele falou assim, não, eu fazia isso porque o Vitória não tinha comunicação, não tinha ninguém para fazer isso, então eu fazia. Eu fiquei, como assim não tinha ninguém? Tinha alguém sim atualizando o Twitter do Vitória, tinha alguém sim atualizando o site, né? Talvez não com a eficiência que se espera de um clube como o Vitória, mas tinha sim, né? E antes alguém com eficiência menor, mas institucional, do que o presidente do clube pessoalizar, né? Ele tem muito essa ideia de o clube sou eu, né? Se eu sou presidente, é meu. Isso é muito ruim para o clube, muito ruim. Mas também não acho que tudo seja desastre, Paulo Carneiro, não. Sobre isso, Lula, eu acho que é porque eu vejo isso de duas formas, né? Eu acho que Paulo Carneiro ele tá jogando com as peças que ele tem. Paulo Carneiro era desacreditado da torcida até 2018. Se o Vitória não tivesse tido um ano de 2018 tão ruim e o início de 2019 com o Ricardo Davi fazendo tanta besteira, não, o contrário, 2017 e 2018. Se 2017 não tivesse sido tão ruim, beirando o rebaixamento, e 2018 com o Ricardo Davi fazendo tanta besteira, talvez Paulo Carneiro nunca tivesse voltado para o Vitória. Então Paulo Carneiro chega para o Vitória no momento que ele era realmente muito desacreditado. Ele chegou em uma eleição, a primeira que ele participou, foi em terceiro. Ele foi o terceiro mais votado. A primeira foi a Vitória do Torcedor? Não, foi Mundico. Teve uma que foi Mundico. Não, Mundico foi o quarto. A primeira foi a Vitória do Segunda, a segunda foi a de Ricardo Davi. Eu lembro bem disso aí. Então foi a do Vitória do Torcedor, ele ficou em terceiro. Ele foi o terceiro mais votado. Então, assim, Paulo Carneiro ele estava absolutamente desacreditado. Ele chega num momento pro Vitória exatamente sobre esse descrédito, né? A torcida não acredita nele como gestor, não acredita nele como pessoa. E aí ele apresenta um projeto, na minha concepção, desde o início, irreal. O projeto que ele apresentou para ser eleito pelo Vitória, inclusive indo para a TV dizendo nós vamos subir campeões. É o jeito dele de agir, mas para qualquer torcedor consciente era absolutamente real. Entendeu?
E aí, quando ele chega, que ele já sabia que o clube estava mal financeiramente, mas e aí, isso é uma questão de chute, eu acho que ele tinha duas concepções. Uma, que o clube não estava tão mal quanto realmente estava, e duas, que ele ia realmente conseguir tanto dinheiro, X dinheiro que ele esperava dos dias abnegados, e que a figura dele voltando iria representar um marketing gigantesco para o Vitória. Até funcionou nos 2 primeiros meses, mas com a sequência de derrotas na Série B deixou de ser realmente importante. E aí ele chega no Vitória hoje dentro de uma situação financeira que ele só vivenciou no Vitória nos primeiros anos dele como presidente, entendeu? 89, 90 e até 92, sei lá, 93. E o Vitória com pouco dinheiro tendo que se virar. E dessa forma ele tá tentando equalizar, né? Ele tá fazendo o que é possível. Agora, eu acho que dificilmente outro gestor que chegasse faria algo muito diferente, ou seria um desastre maior do que Paulo Carneiro quase foi ano passado, com o time quase rebaixado para a Série C, entendeu? Eu acho que o que ele está fazendo é o mínimo que se espera de um gestor dentro da situação financeira que o Vitória está, que é uma situação grave, muito em função da perda de arrecadação, porque se o Vitória estivesse na Série A, ainda com o déficit que teve de 2018, estaria conseguindo equacionar um pouco melhor essas contas. A perda de arrecadação do Vitória caindo o triplo é o que provocou todo esse problema financeiro no Vitória. Então, eu acho que o que ele faz é o mínimo. Se a questão positiva dele dentro do Vitória seja realmente a gestão das finanças. Mas, em termos de futebol, Paulo Carneiro, ano passado, contratou 33 jogadores. Quem deu certo? Entendeu? Quem deu certo em 33 jogadores? Paulo Carneiro encerrou o futebol feminino do Vitória, que era o único clube do Nordeste com participação na elite do futebol feminino. Tudo bem, o futebol feminino não dá dinheiro, mas agora o Vitória trouxe Negueba com um contrato de 5 anos, Mateuzinho agora, né? Trouxe Wesley. Você junta o salário de 2 desses caras que não renderam, por exemplo, quer dizer, o Wesley rendeu, mas você pega Negueba, que não rendeu, você pega 2 meses de salário de Negueba, no mínimo você paga a folha inteira do futebol feminino no Vitória, que estava disputando a elite do futebol brasileiro, entendeu? E aí você pega 4 contratações daquele time que quase caiu para a Série C ano passado, você consegue manter a folha do futebol feminino inteira no ano e você ainda consegue contratar para o futebol feminino no ano, entendeu? Então, Paulo Carneiro, ele tem sido mal gestor, ele tem contratado mal, ele tem praticado ingerências dentro do clube ao passo de encerrar o futebol feminino, de atrasar o salário das bolsistas, de dizer que não vai pagar porque ele faz com o dinheiro o que ele quer, entendeu? Enfim, demitir Geninho, tudo bem que eu acho que eu não acho nem que tenha sido todo errado a forma dele pensar, né? De trocar Geninho por Pivete, mas querendo ou não, é um passivo. Quer dizer, Geninho não, o técnico anterior a Geninho, que tinha sido contratação dele mesmo, é um passivo trabalhista a mais ao clube, entendeu? Então, ele, enquanto presidente, não previu, não planejou a contratação do treinador, entendeu? São erros graves de planejamento e de gestão que eu acho que Paulo Carneiro, como ele se pinta, né, como alguém que conhece de futebol, não pode cometer, principalmente num time com a situação financeira que o Vitória vive. Ele não tem o direito de cometer esses erros. E ele cometeu muitos erros ano passado, ao ponto do Vitória quase cair para a Série C. O Vitória escapou da Série C ano passado com 3 jogos para o fim do campeonato. Na 35ª rodada, no jogo contra o Operário, que Carleto... 37ª. 37ª, foi na penúltima. Hã? Foi na penúltima. Foi na penúltima, foi depois. Então, com o gol espírita de Carleto no fim do jogo. Se não fosse isso, o Vitória poderia estar disputando a Série C. Não consigo ver, sinceramente, aspectos positivos de uma gestão que pega um time do tamanho do Vitória na Série B para deixar o time brigar o campeonato inteiro e passar muitas rodadas da Série B dentro da zona de rebaixamento. O Vitória, com todo o problema financeiro que tem, deveria brigar no mínimo ali no meio da tabela. No mínimo. Entendeu? Eu acho. Então, para mim, a incompetência do gestor é muita incompetência, e aí eu posso citar diversos atos de Paulo Carneiro à frente da gestão. Eu vou citar só um aqui, a ida para Fonte Nova. Pronto. Representou um déficit financeiro que o Vitória não poderia suportar na época. Entendeu? Então, eu acho que a vitória ela é mais maléfica do que benéfica.
Pois é, foi por birra, como o Dalins falou. Rapidinho, falando sobre Paulo Carneiro, meus amigos sabem, eu acho que eu já falei com o Diego, já falei com o Lula, eu já falei com o Richard, com certeza, até porque o Richard está se formando nessa área. Eu sou formado no mesmo local que Paulo Carneiro é formado. Paulo Carneiro é engenheiro mecânico da UFBA. Eu sou formado, Paulo Carneiro é velha guarda, anos 70, obviamente. Eu formei em 2016 lá. Então eu conheço um pouquinho da visão que eles têm lá dentro. E essa visão que Lula falou, a visão de negócio, a visão de mercado, claro, não é puramente isso. Mas engenheiro, no geral, tem essa visão. Então eu sei por que ele tem essa visão. Só que eu acho que o jeito que ele enxerga o mercado, inclusive o mercado de futebol, é um pouco errado, eu diria assim. E tem todos esses pontos que o Diego colocou aí, eu coloquei logo da Fonte Nova, que para mim eu acho que os o erros mais de Paulo importante. Carneiro estão minimizados exatamente porque o Vitória não tem dinheiro para errar mais. Porque se o Vitória tivesse mais dinheiro, o Paulo Carneiro erraria mais e de forma mais grave. Exatamente. Eu concordo com 90% do que vocês falaram. Eu discordo um pouco de que o Vitória poderia estar no meio da tabela e tal. Discordo. Mas também não é essa a questão. Sobre o time feminino, tá nessa cota que eu falei de valores arcaicos dele, né? Ele tem a cabeça em outro século, outros tempos, e não conseguiu acompanhar essa evolução do mundo que tem seus reflexos no futebol. E eu acho que essa é a grande diferença do Vitória hoje para o Bahia hoje, né? O Bahia entendeu isso. Talvez tenha entendido mais rápido do que todos os outros clubes do país. O Bahia entendeu, primeiro, que ele precisa estar mais próximo da torcida, né? Eu estava lendo aí esses dias, mais uma vez, Capello falando sobre as contas do Vitória. Ele falava, não, as contas estão ajeitadas, agora precisa dar um jeito de arrecadar mais, né? Eu não consigo ver como o Vitória vai arrecadar mais desse jeito que Paulo Carneiro é, né? Porque o jeito que Paulo Carneiro tem, ele só afasta a torcida, né? Não, torcida não manda nada aqui, quem manda sou eu, né? Ou então falar, não, porque eu nunca contei com a torcida para nada. Barradão sempre esteve vazio, né? São coisas que afastam. O Bahia faz, desde 2018, o processo inverso disso, né? O torcedor vem aqui fazer comigo o plano de gestão do Bahia. Vamos construir o planejamento do próximo ano. Então, é sempre esse o debate, né? Não é à toa que o Bahia saiu de 14 mil sócios para 45. Não é algo assim do nada, né? Se você observar resultado no campo, o Bahia não mudou muito de 2017 para 2019. Não mudou muito. Pelo contrário, perdeu um título do Nordeste que ganhou em 17. Né? Perdeu em 18 e saiu na primeira fase em 19. E ainda assim, o plano de sócios seguiu crescendo, que é resultado dessa aproximação. Bellintani fala sempre, né? Ele fala assim, eu preciso... Ele usa uma expressão que agora eu esqueci, mas ele fala, no sentido de, tipo, o torcedor é o clube. Né? Não existe o Bahia sem um torcedor, não é uma coisa separada. Né? E ele faz todo esse processo de colocar o torcedor dentro do clube. Né? Para o Bahia ganhar, o torcedor precisa estar junto ao clube. Eu não vou ganhar só. Eu acho que o Paulo Carneiro esquece disso. Então, eu não vejo, particularmente, como é que ele vai conseguir fazer com que o Vitória arrecade mais dinheiro. O Vitória está na Série B. O Vitória não é acostumado a esse nível de cotas. O Vitória ganha mais desde 99, eu acho. E não está acostumado. O torcedor do Vitória tem outra expectativa para o clube. Não é esse o tamanho que o torcedor
do Vitória vê no clube, né? Então o Vitória precisa arrecadar mais. E para arrecadar mais, ele precisa baixar o tom, chamar o torcedor para o clube, coisa que ele renega, ele não gosta, porque ele quer mandar só, não quer ouvir crítica, não quer ouvir opinião, sabe? Ele sabe, ele é a única palavra, né? Enfim, são diferenças marcantes que eu acho, inclusive, que aprofundam a rivalidade Bavi. Eu estava lembrando aqui de um livro de Paulo Leandro, um jornalista daqui, e ele falando por que o Bahia é o Bahia e o Vitória é o Vitória, né? E por que eles são antagônicos. Ele fala que quando o Bahia nasceu nos anos 30, o Bahia era sinônimo de modernidade e de profissionalismo. E o Vitória era o melhor exemplo do oposto. Era o exemplo do amadorismo e da coisa antiga, né? Como eu posso dizer? Da coisa mais saudosa do futebol, né? E, mais uma vez, Bahia e Vitória se colocam assim, em lados antagônicos, agora de modelo de gestão. Por mais que, eu devo dizer, Belintani e Paulo Carneiro se entendam muito bem. Belezinha. Rapidamente, não é só Paulo Carneiro. É só você ver que semana passada Manuel Matos dá uma entrevista a um jornal que é associado a uma rádio, que inclusive a gente entrevistou o setorista aqui, que é o site Galácticos Online, que Manuel Matos empurra a culpa do Vitória estar mal para a torcida. Diego com certeza sentiu isso. Quando eu li isso aí, eu tive vontade de voar no pescoço dele. Somente isso. É um negócio assim muito bizarro. E eles são tão, sei lá, eles têm tanto rei na barriga, né? Que eles se separam da torcida. Quando eles falam torcida, eles não se incluem, sabe? Né? Eles não são parte da torcida. A torcida são os outros. Eu sou o Vitória, porque na cabeça deles, o Vitória é deles. Então, quando eles falam que a torcida é quem deixou o clube nessa situação, eles simplesmente se excluem. Mas eles esquecem que eu, por exemplo, nunca assinei um contrato de jogador, nunca assinei nada no Vitória, né? Mas, ao contrário, eu compro material oficial, eu sou sócio, eu pago meu sócio, entendeu? Eu contribuo com o clube. Enfim, acho que Dalins queria pontuar alguma coisa. Eu queria saber também se ele quer fazer alguma pergunta. Vocês, quando puxaram o futebol feminino, já mataram uma de minhas perguntas, só tenho mais uma que é para fechar. Então, Dalins, você tem alguma pergunta, alguma pontuação? Não tenho nenhuma pergunta, não. Eu só quero pontuar o seguinte. Eu lembro que em 1997, se não me engano, teve um jogo no Barradão que acabou Vitória 2, Catuense 3. O jogo acabou e Paulo Carneiro botou todos os jogadores para fazer polichinelo, para fazer abdominal e agachamento, depois do jogo, de castigo, né? Aí quando ele voltou, eu pensei, mas que Paulo Carneiro vai voltar? O que está com a cabeça nos anos 1990, que jogador hoje, é como se diz hoje, popularmente, tá um jogador muito mais empoderado do que era antes. Antes o jogador baixava a cabeça para o Eurico Miranda, para Paulo Carneiro, hoje não, hoje o jogador está ganhando muito. Eles estão hoje com a crista lá em cima, né? E ele entende de futebol, acho que seria injusto a gente dizer, não entende nada, claro que entende de futebol, ele conhece, acho que às vezes ele pode até falar que o time vai melhorar isso e tal, mas ele sabe que o time não está bem, ele sabe o que precisa melhorar. Agora, não adianta você conhecer de futebol e ter esse tipo de postura, né? Ele sempre foi machista em relação ao time feminino, que foi desde o início, né? Essa postura, aquele áudio que foi mais de 10 minutos, né, que colocaram até ele falando o dinheiro é meu, eu queria ser, o dinheiro não é teu, o dinheiro é do clube. Então, ele tem essa mentalidade de ser dono do clube. É uma coisa ultrapassada, totalmente ultrapassada. E o resto sobre ele já foi dito. Agora, o Vitória deve muito a ele, né? Pelo que ele fez, a primeira passagem dele. O Vitória era um nível, digamos que CRB, era um nível... era o Vitória da Bahia. Era o Vitória da Bahia. Hoje é o Vitória. Tudo bem que tem uns antigos que ainda falam Vitória da Bahia, mas assim, antes você tinha que diferenciar o Vitória Espírito Santo e o Vitória da Bahia. Com o Paulo Carneiro, existe um Vitória só no Brasil, que é o nosso aqui de Salvador. Em relação a Belintani, eu lembro uma vez tive uma reunião com o presidente do Leônico, fui na casa dele, foi em 2017.
E ele me disse assim, pô, Daniel, o Belintani vai ser um grande presidente para o Bahia. Eu falei, é mesmo? Eu conheço ele, trabalhei com ele na prefeitura. Ele é um dos caras mais ágeis de pensamento que eu conheci. Jairo Veiga, o presidente do Leônico. E ele é um cara que, assim, o problema nem aconteceu, ele já está pensando em como resolver, já está colocando a mão na massa. Então, um cara de visão muito lá na frente, muito lá na frente. E isso, na minha opinião, no mundo dos negócios, ele sabe que futebol não é necessariamente uma empresa, mas no mundo dos negócios é algo fantástico, você ter visão. E é o que Jairo Veiga, presidente do Leônico, me disse aquele dia. Esse 2017, falou, olha, vai ser presidente do Bahia e vai ser presidente, porque ele tem uma visão de negócio, uma apuração, ele escuta todo mundo, como o Lula falou, ele escuta todo mundo, pondera. Foi isso que em 2017 eu já tinha essa indicação. Muito bem. Então, não tem mais o que ponderar. Eu concordo também com o Dalins que o Vitória virou muito o Vitória Cado, por causa de Paulo Carneiro, que ele entende e tal. Assim como o Alex Portela, para mim, é o segundo maior presidente de Vitória. Mas eu tenho muitas críticas aos dois. Mas vamos fechar. Tanto o Lula quanto o Diego, vocês já comeram minha pergunta do futebol feminino. Eu ia perguntar para Lula do futebol feminino, não precisa nem mais, e Diego piorou. Não, mas eu acho que ainda existem coisas para pontuar sobre o futebol feminino. Mas se você achar que não, o futebol feminino, de qualquer jeito, eu faço uma pontuação rápida e, para fechar, eu queria a expectativa de vocês, no caso do Lula do Bahia, no caso do Diego do Vitória, com a volta do futebol e a gente encerra, tá bom? Tá. Não, é só uma questão que eu tenho com o futebol feminino. Eu tenho certeza absoluta que o futebol feminino, em coisa de 5 anos, será importante também na América do Sul, como está se tornando na Europa. Acho que para a próxima Copa de Futebol Feminino, a gente já vai ter um engajamento maior, uma participação maior de todo mundo que apoia, que gosta de futebol. Acho que as pessoas já vão participar mais. Então, eu acho que é questão de visão mesmo, você querer que seu clube seja nacionalmente forte dentro dessa perspectiva de estruturação do futebol, de profissionalização e de estruturação do futebol feminino dentro do país. O Vitória hoje está inserido nisso, né? O Vitória é a elite, participa da elite, nos últimos anos foi o principal clube do Nordeste, subiu da Série A2 para a Série A sem perder um único jogo, foi vice-campeão nos pênaltis contra o Minas, foi campeão baiano também de forma invicta, passou a temporada inteira de 2018, foi 2018, acho que foi 2018, sem perder um jogo sequer no futebol feminino. Então eu acho que é uma questão simples de visão, porque eu tenho certeza que em algum tempo o futebol feminino será importante. E eu acho que a gente já está inserido dentro da briga pelo topo no futebol feminino, é importante para o Vitória enquanto clube. Não para a gente não sair atrás, né? Para quando já tiver clubes bem estabelecidos lá, na Série A, a gente queira subir da Série B e tentar brigar nas cabeças. Então eu acho que é um erro crasso para qualquer clube do futebol brasileiro hoje que coloque o futebol feminino em segundo plano, que entenda que só vai dar dinheiro, só pode investir no futebol feminino se o futebol masculino der dinheiro. Arrume um jeito, invista o que for possível no futebol feminino, porque uma hora vai ser importante, uma hora pode até servir como financiador do próprio futebol masculino, se tiver o investimento certo, o patrocínio certo. Acho que é o caminho. Lula, e aí, peraí, rapidinho. Diego, já aproveita e já mata. O que é que você acha que o Vitória pode fazer na volta da pandemia? Olha, aí eu vou até me contradizer, porque eu acho que esse ano Paulo Carneiro até conseguiu montar um time minimamente competitivo, né? Então, eu entendo que dá para o Vitória brigar, se voltar ao Campeonato Baiano. Eu acho que o Vitória certamente briga pelo título junto com o Bahia. Até agora não existe mais o time de aspirantes, né? Vão ser os 2 times principais brigando. Não sei se o Bahia vai dar essa ênfase toda ao campeonato, principalmente porque tem o campeonato, a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro e além da própria Copa do Nordeste. Então eu acho que o Vitória volta no Campeonato Baiano brigando pelo título, porque tem menos competições em disputa, vai ter a Copa do Brasil, além da Série B, e a Copa do Nordeste, que vai ser tiro curto, e na Copa do Nordeste também acho que a gente briga nas cabeças. A gente conseguiu vencer o Bahia, que para mim era o time mais forte da Copa do Nordeste. Vencemos o primeiro Bavi lá 2-0. Então eu acho que jogando direitinho, se o time estiver bem arrumado, como
como estava jogando enquanto o Geninho ainda era treinador. Acho que o Vitória tem chance, sim, de brigar esse ano pelo título. Agora, claro que seria uma surpresa, né? Existem times mais competitivos, existe o próprio Bahia, o Fortaleza, o Ceará. São times mais competitivos para brigar pelo título da Copa do Nordeste. E na Série B, eu acho também que nós somos candidatos francos ao acesso. Acho que dá para subir, como eu falei. Não acredito que isso seja sinal de um projeto a longo prazo, mas a curto prazo, acho que o Vitória se coloca na Série A de 2021. E se não se colocar, vai brigar ali em cima. E Lula, pode para encerrar. Minha expectativa com o Bahia... E o futebol feminino do Bahia também. Sim, eu ia falar já. Eu vou falar assim... Antes de tudo, eu queria falar, realmente o Bahia, teoricamente, é o melhor time do Nordeste hoje. Eu acho que, antes da bola rolar, o Bahia é o favorito para o título do Nordeste, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Ano passado o Eris saiu na primeira fase. O Bahia já está classificado. Eu acredito muito em Roger, muito. Eu acho que com esse tempo, com essa parada agora, o time tem tudo para voltar na sua melhor forma. Eu tenho visto foto dos atletas, eles parecem fisicamente bem. No Baiano, o Bahia deve usar o time reserva. O Bahia só tem pouco mais de 30 atletas treinando no momento. Infelizmente, a gente não vai poder botar o time júnior, né, no Baiano. Mas enquanto o Bahia estiver na Copa do Nordeste, com certeza o Bahia vai usar o time reserva no Baiano, né? E se por um acaso sair da Copa do Nordeste, o Bahia, eu acredito, mas já não é certeza, mas acho que o Bahia vai manter o time reserva, até pelo posicionamento que Belitani tem em relação aos estaduais, né? Ele fala sempre que como é que posso dizer? Perdi agora até o fio. Mas ele fala que botar um time principal no estadual em algum momento tirá-lo do brasileiro lá na frente, né? Por uma questão física, ele diz que os atletas não aguentam esse ritmo, né? Então, eu acredito que mesmo saindo da Copa do Nordeste umas quartas, por exemplo, ele iria manter o time reserva no Baiano. Minha expectativa é que o Bahia vá bem, ganhe os títulos, né? Eu acho, inclusive, provável que tenha na semifinal do Baiano. Eu estou olhando aqui a tabela, eu acho uma possibilidade real. No Brasileiro, é o que eu falei para você, eu espero o Bahia beirando zona de Libertadores. Não creio que seja a obrigação do Bahia classificar, mas acho que é a obrigação do Bahia sonhar com isso durante a competição. Time feminino, eu espero o acesso para a Série 1. O Bahia investiu muito. Basicamente, todo time que o Vitória desmontou, o Bahia pegou as melhores atletas, né? Hoje o Bahia tem no seu time as melhores atletas do Vitória que fez sucesso há 2 anos. Inclusive Verena, né? Que infelizmente ainda não estreou. Ela chegou, teve a pandemia, o futebol parou, ela não estreou. Mas a gente está também com uma ótima expectativa para esse time feminino do Bahia. Que o Bahia entende, basicamente, que. E aí, é uma questão de valores. O Bahia entende que é muito importante isso, ter valores. Bahia não acha que o futebol masculino tem uma prioridade sobre o feminino. Financeiramente, o investimento é muito maior, mas porque os custos do futebol masculino são muito maiores. Não é que o Bahia entenda que hoje não seja como é que posso dizer,
naturalmente sobreposto ao outro, mas sim as condições. Berentani falou, inclusive, que a última opção de corte durante a pandemia seria o time feminino, né? Ele fala isso tem a ver com os valores do clube. É isso. Muito bem, muito bem. Então, foi isso. Lula e Diego, muito obrigado. Primeiro por terem aceitado fazer essa dobradinha, que é um negócio que nem a gente está acostumado a fazer. Mas muito obrigado, vocês abrilhantaram muito a gente. Foi muito bom trazer outras visões dentro da torcida do Bahia do Vitória. Daniel e Richard, obrigado pela ajuda. Obrigado por terem ajudado a conduzir aqui. Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais. Quem quiser seguir também os nossos perfis pessoais, Richard, @Richard Baluta no Instagram. Daniel, acho que é @Daniel Dalense, não é isso, Daniel? Diego, não lembro como é que é. Eu acho que é _Assis com 2i. Isso. E Lula é Lula Bonfim. Quem quiser me seguir no Instagram é Thiago.Trindade90. No Twitter é Thiago Trindade90. Os de Lula e Diego são iguais nos dois. Procura também pelo Infelizmente FC. No Twitter, @FC Infelizmente. No Instagram, @Infelizmente FC. Segue a gente no Spotify. Segue a gente também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Baixa os episódios do Spotify. E lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. É o de Diego. É o Bahia.